Alguém aqui já passou pela experiência de ficar trancado fora de casa? Você precisava de entrar em casa, mas você não tinha chave, você ficou do lado de fora. Se estiver fazendo frio, então é horrível, né? E você quer entrar, mas você não... Ou no carro. Eu já passei pelas duas, né? Você perdeu a chave, quer entrar no carro, você não pode, está impossibilitado, simples e puramente porque a porta está fechada. Simples e puramente porque a porta está fechada. Você sai do trabalho cansado, né? E chega em casa, tudo que você mais quer é entrar em casa, é tomar um bom banho, é comer uma boa comida, é descansar e se preparar para o outro dia. Mas você não pode, você está impossibilitado porque você não tem a chave, você não tem acesso para entrar, né? Alguém perdeu a chave, ou alguém não cumpriu com você, você está sem chave, você ficou impossibilitado. Se você já passou por essa experiência, você então sabe muito bem do que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre portas fechadas e portas abertas. Portas fechadas e portas abertas. A maior intenção do nosso coração nesta manhã é trazer para você a palavra de Deus no sentido de que Deus opera, Deus obra, Deus faz nas nossas vidas, mesmo que as portas estejam fechadas. Deus não precisa de abrir portas ou de fechar portas para chegar, para entrar, para estar com você. Ele pode tranquilamente abençoar você e entrar na sua casa ou em uma porta que está fechada. Por isso, se você entrou aqui nesta manhã e você está passando por um tempo de estar esperando que alguma porta se abra em qualquer sentido da sua vida, que alguma porta se abra no seu trabalho, na sua carreira, na sua escola, no seu ministério, você está orando para que essa porta se abra e essa porta está aí fechada. A nossa palavra nesta manhã é no sentido de que você entenda que Deus pode abençoar você em meio a portas fechadas, como Ele também pode abrir a porta. Então, nesta manhã, nós queremos meditar nisso, e a palavra de Deus que queremos usar primeiramente, temos alguns textos, a palavra de Deus que nós queremos, aqui estou mais tranquilo, porque lá no México, nós estávamos ministrando, são 3 cultos na igreja, né? Então, são 3 cultos, você fica ministrando e o relojão ali na sua frente, entendeu? E o seu tempo vai diminuindo, né? Aqui não tem relógio, tá vendo? Aqui está tudo bem. Tem um tempo ali da pregação, mas nós sabemos que não tem outro culto depois, pelo menos por enquanto. Mas vai chegar um tempo que a gente vai ter que ter. Amém? Vai chegar um tempo que a gente vai ter que ter. Vai chegar um tempo que a gente vai ter que ter. Então hoje eu estou à vontade, né? Vocês estavam com saudade de mim, né? Sim? Então a gente pode falar hoje, né? Não, eu quero falar o suficiente, tá bem? Somente o suficiente. Palavra de Deus, Apocalipse 3, 7, 8, diz: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O outro texto que nós queremos usar é João, capítulo 20, do versículo 19 ao 23. E aqui fica claro, nesse texto que nós vamos ler, que Jesus, Ele chega para você, na sua casa, na sua família, mesmo se as portas estão fechadas para você. Eu falei no início que se você entrou aqui nesta manhã e você está batalhando com alguma porta que precisa ainda se abrir, que ainda não se abriu, e você está orando por isso, está jejuando por isso, você está fazendo campanha por isto, eu quero te lembrar que Deus, Ele tem o poder para abrir essa porta, mas quero te lembrar também que Ele também tem o poder para operar na sua vida enquanto a porta não se abre. Versículo 19 do Evangelho de João começa dizendo assim: chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerrada as portas. Como estavam as portas?
cerradas ou fechadas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, como estavam os discípulos? Se tinham ajuntado, chegou Jesus. Veja bem, eles estavam com as portas completamente fechadas daquele recinto, e estavam com medo. Eles estavam com medo, mas eles estavam juntos. Então a palavra de Deus agora vai dizer assim, ó: chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebeis o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes serão retidos. Todos nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, amém? Deus está no controle. Deus tem o controle. Deus, na sua sabedoria, Ele controla tudo. Nada escapa do controle de Deus. Nada escapa do poder de Deus. Nada escapa da operação de Deus. Nada, 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 nada. Por mais que eu e você, às vezes pensamos que estamos esquecidos de Deus, que Deus não está ouvindo a nossa oração. Sabe, por mais que você pense que essa porta está demorando demais para se abrir para você, eu quero te dizer, e nós cantamos isto nesta noite, que Deus, Ele nunca nos deixará, Ele sempre estará conosco. Então, para que você possa entender isso nessa manhã, porque nós sabemos, inclusive, que Deus, pela sua sabedoria, Ele tem maneiras de exercer o controle. Na sua sabedoria, Deus tem as suas maneiras de trabalhar, Ele tem as suas maneiras de exercer este controle. Muitas vezes, Deus, exercendo o controle que Ele tem, essa maneira dele de exercer o controle não é da maneira que nós queríamos que fosse. E aqui começam os nossos problemas. Porque a gente quer que a porta se abra. E a gente quer que a porta se abra já. Ou sou eu? Ou sou eu que sou assim? A gente quer que a porta se abra, a gente não está muito afim de esperar, porque a gente acha que o tempo da gente é o de Deus, e a gente tem um grande problema com isso. Mas não é. Deus é muito mais sábio. Deus vê muito mais além. Sabe? Deus vê muito mais além. Então, uma das maneiras de Deus manifestar a vontade dele na minha e na sua vida, na vida do crente, é sem dúvida abrindo e fechando portas. Porta é acesso. Existem muitas portas e existem portas que são diferentes de outras. Porta é acesso da casa, sabe? Porta pode estar na frente, pode estar atrás, mas a porta vai sempre ser acesso, vai sempre ser o meio de entrada. Ninguém pode entrar na casa se a porta não estiver aberta, ninguém pode sair também. A porta tem que estar aberta tanto para você entrar, quanto para você sair. A segurança da casa também tem a ver com a porta. Se investe muitos milhões de dólares nos negócios de portas, né? As portas são diferentes, maiores, menores, bonitas, menos, e aí vai. A igreja sempre está orando para que Deus abra portas. Nós sempre estamos diante. Se eu for perguntar para cada um de vocês nesta manhã, estou seguro que eu estou assim, e vocês também, estou seguro que você certamente neste momento está esperando que alguma porta se abra para você. Quantos estão? Alguma porta que se abra para você. Agora, Deus, meus irmãos, Ele é entendido em abrir e fechar portas. Ele é entendido. Ele sabe qual é a melhor porta, Ele sabe como abrir a porta, Ele sabe quando abrir a porta. Ele sabe qual é a melhor, Ele sabe como e Ele sabe quando abrir a porta. Muita gente se desespera. Eu quero lembrar para você que quem desespera, não espera. Quem desespera, não espera. E quem está falando para vocês é alguém que tem o caráter de pouco
saber esperar. Confesso. Tenho aprendido na minha caminhada com Cristo. Tenho aprendido muito a esperar em Deus, mas ainda estou treinando. Porque esperar em Deus não é tão fácil assim. Quando a pessoa não espera, ela pode cometer erros irreparáveis nessa questão de abrir e de fechar portas. Se você não espera em Deus, o primeiro erro que você pode cometer é entrar pela porta errada. O seu desespero pode fazer com que você entre pela porta errada. Número 2, você pode também, no seu desespero, abrir a porta com a sua própria força. Toma cuidado com isso, igreja. Já cometi esses erros algumas vezes na minha vida. Abrir essa porta, porque na sua oração, no seu jejum, no seu clamor, no seu tempo com Deus, você quer que essa porta se abra, mas ela está demorando para se abrir. Então você, como que mete o pé na porta e a abre com a sua própria força. Tome cuidado com isto. Porque pode ser um problema grande abrir a porta com a sua própria força. E o terceiro erro que você pode cometer quando se desespera é agir fora do tempo. Sabe? Agir fora do tempo. Veja bem que se você entra por uma porta errada, se você entra por uma porta no tempo errado, se você comete isto, essa porta que se abriu, ela vai te dar uma sequência. Ela vai te dar uma sequência. E você, se entrou pelo lugar errado, no tempo errado, você poderá seguindo da maneira equivocada. Então, entrar pela porta errada podem te levar a lugares que você não quer ir. Presta atenção nisto. Pode te levar a recintos que não são onde você deveria estar. Abrir a porta com a sua própria força pode levar a você a entrar por uma porta completamente errada, daquela que Deus não era, Deus estava preparando para você. E o terceiro ponto, quando você age fora do tempo, pode significar que você entra por uma porta e que aquela porta era a certa de Deus para você, porém, você não entrou no tempo que Deus queria que você entrasse, ou no tempo que Ele tinha planejado para que você entrasse. Então aqui, você pode ainda cometer outros 2 erros mais. Número 1, adiantar-se ao tempo de Deus, e número 2, atrasar-se ao tempo de Deus. Para não equivocarmos sobre isto, temos que conhecer a vontade de Deus para nossas vidas. E quando a gente fala assim que a gente tem que conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas, parece algo tão fácil, né? Nós falávamos ontem na casa, lá em casa estávamos ontem em família reunidos, e a gente comentava exatamente isto, que é um dos grandes problemas do crente, que é entender a vontade de Deus para a vida dele em momentos específicos de sua vida. Não é tão fácil assim. Então é por isso que nós hoje queremos falar desse Deus que trabalha em meio às portas fechadas. Quando as portas estão fechadas, a tendência é que venha sobre nós uma preocupação, a tendência é que venha sobre nós um desespero. Mas a palavra de Deus que nós encontramos nesta manhã é uma palavra que nos desafia. Porque o nosso texto central que nós lemos, de Apocalipse, ele diz isto. Ele diz, e veja bem, meus irmãos, que aqui João está recebendo uma revelação do próprio Deus. Sabe, João recebeu de Deus a revelação do Apocalipse. E João agora, ele é direcionado na voz de Deus, direto para ele, não tem intermediário. É Deus e João. João é exilado na ilha de Pátimos. E Deus o levanta para dizer a ele tudo isto. E dessas coisas que Deus diz a João, ele vai dizer a João para que escreva cartas para as 7 igrejas, que era a representação do povo de Deus na Ásia Menor naquele tempo. E João então, ele recebe da parte de Deus. E ele começa a escrever. E Deus é muito claro com João. As 7 igrejas, ele diz, escreve as 7 cartas para o anjo de cada igreja.
E ele vem com a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Sardes, de Tiatira, de Laodiceia, de Filadélfia, que eram as igrejas representadas na Ásia Menor. E Deus tem uma maneira de tratar com cada igreja. Deus tem uma maneira específica de tratar com a Trinity House of Hope. Deus tem uma maneira específica de tratar com você, com a sua casa ou com a sua família. Deus tem uma maneira específica de falar com você, porque Deus conhece o seu coração, Ele sabe o que você está passando, o que você está vivendo. E veja comigo, igreja, que Deus, Ele faz isto. E Deus então começa, não temos tempo de ler todo o texto, mas se você ler aí, você vai ver que Deus ele vai tratando com cada uma dessas igrejas de uma maneira, dando uma palavra para cada uma dessas igrejas. Para a igreja de Éfeso, por exemplo, que foi a igreja do primeiro século, onde tudo começou. Tudo começou em Éfeso. E o Senhor vai dizer uma palavra direta para Éfeso. O Senhor se apresenta para Éfeso como aquele que sustenta a igreja com a mão direita. Veja bem, essa é a maneira de Deus se apresentar. Deus diz a João: diga ao anjo da igreja em Éfeso. Aí vai dizer: eu sou aquele que sustenta a igreja com a mão direita. É dessa maneira que Deus se apresenta. Já para a igreja de Esmirna, que foi uma igreja perseguida, a igreja de Esmirna, se você vai ler o contexto, você vai ver que foi a igreja perseguida, onde as pessoas eram jogadas no Coliseu Romano, para pagar com suas próprias vidas por serem cristãos. Nessa igreja, sofrendo perseguições, que é essa igreja que passava por este tempo, onde todas as pessoas morriam de medo de ser jogadas no Coliseu. Nessa igreja, então, Jesus vai se apresentar como aquele que morreu e tornou a viver. Veja bem que eu estou falando, que Deus tem uma palavra para você específica nessa manhã, para você e sua casa e sua família. E Deus tem uma palavra específica, porque Deus conhece a situação que você está vivendo. Então veja bem que para essa igreja, Deus se apresenta desta maneira. Para aquelas pessoas que tinham medo de morrer no Coliseu. Aquelas pessoas que viviam em dúvida, com a sua fé abalada. Confesso Cristo diante de todos. Se confesso Cristo, eu sou jogado no Coliseu para que os romanos soltem os leões e eles me comam. Não era tão fácil assim. Para esta igreja que vivia com essa incerteza no seu coração, ele se apresenta como aquele que morreu e tornou a viver. O que está dizendo isto? Se você for jogado no Coliseu e você morrer ali, ainda assim, entenda que eu não te abandonei. É difícil para entender isso, né? Ainda assim, entenda que eu não te abandonei. Por quê? Porque o meu filho Cristo, ele morreu e tornou a viver. Ou seja, você pode morrer no Coliseu Romano, que você vai viver de novo para uma vida eterna. É isto que Deus estava falando. Para a igreja de Pérgamo, que era uma igreja mundana, que era uma igreja que se misturava muito as coisas de Deus com as coisas do mundo, para essa igreja o Senhor se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Veja bem, aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Se vocês estão brincando de ser crentes, então eu quero me apresentar para você como o Deus que tem uma espada afiada de 2 gumes, ou seja, uma espada que corta tanto de um lado como de outro. É uma espada que serve para separar aquilo que é de Deus com aquilo que é do mundo. Essa é a maneira que Deus se apresenta para a igreja de Pérgamo. Não temos tempo de ir em todas as igrejas, mas perceba que para cada igreja o Senhor se apresenta de acordo com a necessidade de cada igreja. E esse é o Deus que nós servimos. O Deus que conhece as nossas necessidades. O Senhor que vem em direção a você de acordo com a sua necessidade. Por isso que eu comecei dizendo que se você entrou nesta manhã, neste lugar, orando, jejuando, fazendo campanhas, clamando para que alguma porta se abra para você, não se esqueça disso. Porque Deus, ele se apresenta para você de acordo com a sua necessidade. Por isso, se você, nesta manhã, está esperando, por exemplo, que uma porta de cura se abra para você, ele se apresenta como Jeová Rafá. Glória a Deus, igreja. Ele se apresenta como Jeová Rafá. O Deus que cura.
Se você é alguém que precisa de um milagre, de uma provisão financeira, não se esqueça que Ele é Jeová Jiré, o Deus provedor. E a gente cantou isso, né? Deus que provê. E se você está sentindo fraco e impotente, se você está sentindo fraco e impotente, que é o caso da igreja que nós vamos falar, se você está sentindo assim, lembre-se que Ele é o Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Por isso é que você precisa de entender, não importa qual seja a sua necessidade, nesta manhã a palavra de Deus vem ao seu encontro para dizer para você que Jesus é a solução para a sua necessidade. Jesus é a solução para o seu problema. Jesus é a solução para a situação difícil que você está vivendo. Jesus é a solução. Não busque outra, busque Jesus nesta manhã. Amém, igreja? Jesus é a resposta que você precisa. E a igreja de Filadélfia, que é o nosso caso hoje, aqui nós vemos a igreja de Filadélfia, uma igreja que tinha um amor fraternal muito grande. Era uma igreja missionária. Era uma igreja que evangelizava, era uma igreja que estava fazendo a obra de Deus. A igreja de Filadélfia estava ganhando Jesus, como a Trinity está fazendo, como outras igrejas estão fazendo. Era uma igreja que estava passando por um momento de avivamento, era uma igreja que estava passando por atividades, era uma igreja que estava trabalhando para o Senhor. A igreja de Filadélfia estava desta maneira. E era uma das igrejas que seguramente tinha aquele anelo como nós temos de permanecer em Cristo até que Ele volte por nós. Foi a única igreja que não recebeu nenhuma repreensão do Senhor. De que maneira então que Jesus se apresenta para a igreja de Filadélfia? Ele vai dizer no versículo 8, eu sou aquele que tem a chave de Davi. A chave de Davi. Acho que a gente cantou isso hoje. Não cantamos isso hoje? O descendente de Davi, não cantamos? Aham. Eu sou aquele que tem a chave de Davi. É assim que ele se apresenta. E ele se apresenta mais dizendo assim, ó, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Trinity House of Hope. Famílias que me escutam nesta manhã. Nesta manhã é assim que Deus se apresenta para você. Aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre. E por que isto? Porque Jesus se revela dessa maneira para Filadélfia. Porque Jesus vai dizer assim para Filadélfia, como Ele diz para você nesta manhã, eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Jesus sabe o que está no seu coração. Jesus sabe o esforço que você faz pela obra dele. Não pense que você está trabalhando em vão para o Senhor. Não pense que Ele não está vendo o esforço que você faz a cada vez que você vem aqui. O esforço que você faz para vir numa reunião de oração, por exemplo. O esforço que você faz para servir a Deus. O esforço que você faz para as renúncias que você faz para servir a Ele. Não pense que nada disso está esquecido. Servidores da Trinity House of Hope nesta manhã que me escutam. Não pense que todo o esforço que você faz para servir a Deus é em vão, porque nada é em vão. Deus está vendo tudo e Ele está dizendo para você, conheço as tuas obras. Olha só o que está dizendo aqui. Que Ele conhece as nossas obras. Tudo aquilo que fazemos para Deus tem o seu grau de importância. Seja o que seja, meu irmão. Seja o que seja, sabe? Lá no México nós tivemos a experiência de conhecer a Connie, a irmã Connie. Ela é uma baixinha, bem baixinha, né, amor? Bem baixinha. Acho que não tem ninguém mais baixinho aqui que a nossa irmã Connie. A irmã Connie era casada com o Pepe. Outro baixinho também, né? Bem baixinho também. O casal mais calado da igreja. Eu sempre tive problema de lidar com as pessoas caladas, né? Porque eu falo muito, então, pessoa calada é difícil para você lidar. Connie e Pepe era um casal calado. Mas Connie e Pepe era um casal de oração. E o casal mais calado, que a gente mais pensou que Deus, sabe aquele casal que você pensa assim, esse aí Deus só vai usar para ficar orando mesmo para a igreja, porque eles não falam nada, eles oram. Entendeu?
Esse casal foi levantado e Deus colocou na vida deles e no coração deles uma força tão grande para falar de Jesus. E um desejo tão grande para falar de Jesus, que um tempo depois, Pepe e Cone foram consagrados a pastores e foram enviados para a obra missionária. Pepe veio a falecer, talvez 2 anos atrás. Pepe veio a falecer no Covid, né? No Covid. Ele veio a falecer e a irmã Cone continua lá, pregando o evangelho do Senhor Jesus. Em um lugar o quê? Sim, em um lugar de perseguição a igreja. Ela continua lá. Deus conhecia o coração desta irmã de uma maneira tão íntegra que ela vivia, que algum dia ela manifestou que ela queria mudar, e Deus mudou. Hoje ela é pastora e prega o evangelho. Deus conhece o teu coração. Deus conhece e sabe o que você quer fazer. Ele conhece a você, meu irmão. Ele me conhece. Ele sabe tudo o que nós fazemos para o reino. Ele sabe de tudo. Cada vez que você vem servir, cada vez que você vem ter comunhão, cada vez que você faz um esforço, cada vez que você vai dar o seu dízimo, a sua oferta, cada vez que você vai além do seu dízimo e da sua oferta, cada vez que você faz o esforço, Deus conhece tudo do seu coração. Nunca pense que Ele está ignorando você, porque Ele não está. Ele conhecia muito bem os seus discípulos. Ele conhecia muito bem os seus discípulos. Foi Ele que escolheu os discípulos. Como não iria conhecer? Foi Jesus que escolheu os discípulos. Conhecia muito bem os seus discípulos. Ele conviveu com os discípulos 3 anos, onde Ele passou o tempo com os discípulos. Ele ensinou os discípulos. Como estavam os discípulos no texto que nós lemos? No texto que nós lemos do Evangelho de João, diz a palavra de Deus que os discípulos estavam com medo, eles estavam desesperados, eles estavam preocupados, eles estavam ansiosos, eles estavam duvidosos. É assim que a gente se sente no meio a portas fechadas. É assim que a gente se sente quando as portas parecem que não vão abrir. Afinal de contas, Jesus é o mestre e ele precisava de ter este reencontro com os seus discípulos. Mas Jesus havia morto. E os discípulos estavam pensando que talvez a esperança deles tinha sido malograda, a esperança deles não tinha fundamento. Mas eles não se esqueceram da promessa, porque Jesus Cristo deu para eles uma palavra e falou para eles ficarem juntos. E agora então, eles estão aí juntos com medo inclusive de se apresentarem para a sociedade como cristãos. E as portas daquele recinto estavam fechadas. A esperança deles que havia sido teoricamente frustrada. Mas eles confiaram. E então, de repente, Jesus chega aí. Jesus chega aí porque eles estavam naquele tempo de pensando: o que é que nós vamos fazer agora se o mestre não está conosco? O que é que a gente faz se Jesus não está conosco, meu irmão? O que é que a gente faz se Jesus não está conosco? O que seria da nossa vida se Jesus não tivesse nos encontrado? O que seria de nós? Nós fomos ministrados hoje no louvor nesta manhã que Ele foi quem nos encontrou. Por que que você não para agora e olha para trás na sua vida? Eu fiz isso quando estávamos cantando esta canção. Quando estávamos sendo ministrados, que não somos nós que o encontramos, é Ele quem nos encontra. Eu não pude deixar de agradecer a Deus pelo tempo onde Ele me encontrou, onde eu não tinha forças minha mesmo para o encontrar. Mas Ele foi lá e me encontrou em um tempo que eu precisava de me drogar de manhã, de tarde e de noite, onde eu não tinha forças próprias para sair daquele buraco, daquele abismo que eu me encontrava, mas Ele foi lá, e Ele me encontrou, e Ele confiou em mim, e Ele me deu a sua palavra, e Ele me deu uma casa, e Ele me deu uma esposa, e Ele me deu uma família, e Ele me deu um ministério. Por que que você duvida de Jesus? Por que que no meio das portas fechadas, você acha que Ele não virá? Ele conhece você. O que faremos agora? Eles tinham medo. Eles tinham medo em meio a portas fechadas. Quem não tem?
Eles não eram de ferro. Quem nunca teve medo diante das portas fechadas? Conversava com meus sobrinhos que vivem agora nos Estados Unidos, que ainda não são legais lá e estão todos com medo. Recebemos a foto de um grande amigo nosso, um pastor amigo nosso, algemado na Filadélfia, que foi preso e... exatamente, que esteve aqui conosco, pastor Cláudio, algum de vocês se lembram dele? Pastor Cláudio Apenha. Eles estiveram aqui conosco quando nós unimos as igrejas. E ele foi para Filadélfia e foi preso, não sei se já foi deportado, não sei como está. Eles estão com medo. Medo de serem deportados, medo de não dar mais para viver uma vida normal. Estamos chegando do México e estou assustado. A cidade onde nós moramos se chama Cuernavaca, no estado de Morelos. É uma cidade que está a 1 hora de viagem da cidade do México. Então, a cidade está amedrontada. Eles vivem de uma maneira que às 10 horas da noite ninguém mais quer estar nas ruas. Às 10 horas da noite você precisa de saber onde você vai, com quem que você fala. Amigos, enquanto nós estávamos lá, foram assaltados. A insegurança no país é enorme, as pessoas vivem com medo. E até mesmo dentro das casas as pessoas têm medo, porque a violência está de uma maneira exagerada. Então, todas essas pessoas que vivem com medo, e os discípulos estavam assim, quem não tem medo? E se essa porta não abrir? E se Deus não estiver escutando o meu clamor? E se Deus se esqueceu de mim? O que é que eu faço, pastor? Me ajude, por favor. Alguns de vocês nos procuram. A única coisa que nós fazemos, meu irmão, o que eu posso fazer é entrar com você nessa batalha. E alguns de vocês têm compartilhado conosco, que nós temos estado aí com vocês nas batalhas. É o que nós podemos fazer. Então, vejam bem que em meio a essas portas, rapidamente, 5 pontos, quais... 5 pontos importantes a destacar. Porque Jesus chegou ali e ele pode chegar para você. O que foi que Jesus fez ali? Número 1, ele veio para dissipar o medo e trazer a paz. Jesus faz isto, pastor Ricardo. Jesus, em meio às portas fechadas, ele se apresenta. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: precisou abrir a porta? Ele precisou tocar na porta? Ele precisou de autorização para entrar? Ele entrou em meio às portas fechadas e declarou paz. Quando nós estamos com medo, Jesus chega para dizendo paz. Tenham paz. Paz seja convosco. Número 2, ele chega para trazer a alegria em meio à tristeza. O versículo vai dizer que os discípulos se alegraram em ver o Senhor. O medo começa aí. Se você clama ao Senhor nas portas fechadas e você permite que Ele trabalhe na sua vida, isso vai acontecer também com você. Quando nós estamos tristes em angústia, em meio a portas fechadas, Ele é o único que pode trazer então essa alegria para o nosso coração. Ele é o único que pode transformar o nosso tempo de luta em tempo de baile, em tempo de dança, em tempo de alegria. Porque isso é o que fala de alegria. Número 3, Ele chega para nos enviar. Os discípulos que estavam com medo, desconfiados, que não sabiam o que ia acontecer deles, eles esqueceram da promessa, Jesus não. Sabe, irmãos, nós temos muito problema de manter a nossa palavra muitas vezes, mas Deus é fiel, e a fidelidade é exatamente isto. Deus tem compromisso com a sua palavra. A Bíblia vai dizer assim, que ainda que nós sejamos infiéis, Ele continua fiel. E vai dizer mais, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Então, se Ele disse, Ele cumpre. Então, nós vemos que Ele chega então para enviar os discípulos. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio.
Quando nós estamos vivendo um momento de crise, de falta de confiança e ninguém crê em nós, Ele chega então para confirmar o teu chamado, confirmar o teu ministério, para dizer que Ele acredita em você, para dizer que Ele sabe que Ele tem uma obra na tua vida, para dizer que você pode se levantar onde você estiver, e por mais calado que você seja, que seja como o meu irmão, a minha irmã Cone, que hoje é pastora e prega o evangelho, que era uma das mulheres mais caladas que eu conheci na minha vida, para levantar a sua vida e dizer: eu acredito em você. Eu acredito que você tem um ministério, eu acredito que você pode tocar um instrumento, eu acredito que você pode cantar, eu acredito que você pode ser diácono na igreja, eu acredito que você pode ser professor na escola dominical, eu acredito em você. Deus acredita em você. E é isso que Ele falou com os discípulos, e Ele agora envia os discípulos. Número 4, Ele chega para nos dar o seu Espírito. Ele chegou ali e foi isso que Ele fez. Ele diz: recebeis o Espírito, porque é o Espírito que confirma, é o Espírito que consola. Jesus sabia que eles precisavam de ser consolados. Número 5, Ele chega para nos outorgar autoridade. Só aqui tínhamos mais 1 hora de pregação, mas não vou, fica calmo. Só aqui tínhamos mais 1 hora, porque Ele chega para dar autoridade. Olha a autoridade que Jesus vai dar para os discípulos, que estavam com medo em meio a portas fechadas. Olha a autoridade que Ele vai dizer assim: ó, aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem retiveres serão retidos. Veja o poder que está na vida de um seguidor do Senhor Jesus Cristo. Quando nós pensamos que não temos poder em meio às portas fechadas, para esperar que elas se abram, Ele vem para nos dar esta autoridade, Ele vem para nos dar este poder, Ele vem para nos dar o poder de esperarmos em meio a portas fechadas. A pergunta que podemos fazer é esta: Ele pode chegar em você, na sua vida, porque você já é filho dEle. Você já abriu a porta do seu coração, Ele já entrou em sua casa para cear com você e você com Ele. Por isso agora Ele pode chegar em sua vida. Poderíamos ter tempo, se tivéssemos, para analisar vidas de homens que Jesus entrou e os abençoou em meio a portas fechadas. Poderia falar com você de José do Egito, poderia falar com você de Paulo e Silas, poderia falar com você de Pedro. Homens que provaram o poder de Deus em meio às portas fechadas. As portas estavam fechadas para eles, e Deus trabalhou em suas vidas, de uma maneira que Deus deixou claro que Ele é o Deus que falou para o anjo da igreja em Filadélfia, quando Ele disse: sou aquele que tem a chave de Davi. Sou aquele que abre e ninguém fechará. Sou aquele que fecha e ninguém abrirá. Os discípulos, ainda que com medo, ficaram reunidos. Veja bem isto. Nós precisamos continuar reunidos. Nós vamos ficar juntos. Nós precisamos de esperar juntos. É por isso que a gente insiste tanto com vocês de estarmos juntos. Qual foi a atitude, por exemplo, de José do Egito? Você se lembra da história de José do Egito? Não temos tempo para ir lá, mas só para te lembrar de Gênesis 39, 20 ao 23, aí está. José do Egito, ele foi abençoado por Deus quando ele estava com a porta fechada na prisão. Foi lá na prisão, em meio a portas fechadas, que Deus visitou José e mudou a sorte dele. Se você é estudioso da Bíblia, você sabe que José teve graça diante do carcereiro, e o carcereiro deu para ele a chave da cadeia. E José prosperou em meio a portas fechadas. Você sabe disto. A pergunta agora é: Deus começou a prosperar na vida de José quando as portas estavam fechadas ou quando estavam abertas? Fechadas. E por que você está duvidando se você está em meio a portas fechadas? Qual foi a atitude de Paulo e Silas enquanto as portas estavam fechadas? A história está em Atos 16, 25 e 26. Você conhece a história. Porque enquanto as portas estavam fechadas, a palavra de Deus vai dizer que Paulo e Silas oravam e cantavam hinos. E os outros presos os escutavam, as portas estavam fechadas. E a Bíblia vai dizer para você, Trinity House of Hope, que de repente
De repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere da prisão se moveram e logo se abriram as portas. Se moveram e as portas se abriram. Paulo e Silas esperaram que as portas se abrissem para louvar a Deus, igreja. Não! Eles cantavam hinos. Qual foi a atitude de Pedro em meio às portas fechadas? História de Atos 12. Qual foi a atitude? Porque diz que Pedro, pois, era guardado na prisão no versículo 5. Mas a igreja, escuta bem agora, igreja, por favor. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. O que a igreja fazia? Contínua oração por ele a Deus. A igreja fazia isso. E porque ele confiou na resposta, ainda que as portas estavam fechadas, você vê no versículo 10 o que foi que aconteceu, porque o anjo de Deus entra ali e livra Pedro, e você conhece a história. E quando passaram o versículo 10 diz a primeira e segunda porta. A primeira e segunda porta. Se você já teve a oportunidade de ir em uma prisão, de visitar algum preso, eu já tive, tem prisões que são mais de 10 portas até você ter acesso ao preso. Se você já teve acesso à primeira e à segunda, chegaram a uma porta de ferro, que dá para a cidade, a qual escuta bem, igreja. Vamos ficar de pé nesta manhã, por favor. Vamos ficar de pé, veja bem o que está dizendo, estamos no versículo 10, de Atos 12. A Bíblia está dizendo assim, a qual se lhes abriu. Está aqui o anjo e Pedro, hein? O anjo e Pedro. Agora está dizendo aqui, ó, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. O anjo foi ali, em meio a portas fechadas, para libertar Pedro. Chegaram a essa porta de ferro que dava para a cidade, e aquela porta estava fechada, e a Bíblia diz que se abriu por si mesma. Depois disso, então, Pedro segue seu caminho. É isso que eu queria te falar nesta manhã. Quando você entra por uma porta que Deus abre, você vai seguir o seu caminho. Mas seria bom que você seguisse no caminho da porta que Deus abriu, e não da porta que você abriu com a sua própria força. E que você entrou no tempo de Deus, não que você entrou no seu tempo. E que você entendeu que quando Deus abre, Ele abre, quando fecha, fecha. Por isso, se Deus fechou a porta, não tente arrombar com a sua própria força, igreja, por favor. As portas se abrirão para você. Talvez você não crê, mas as pessoas ficarão atônitas com a bênção que Deus vai te dar. Fica atônito. A garotinha se chamava Rod. E ela estava lá na casa, onde a igreja estava orando por Pedro. Não sei se já aconteceu isso com você. A bênção é tão grande que você nem acredita. Rod, a menina que estava orando por Pedro. Pedro, depois de ser libertado, ele seguiu o caminho e foi para aquela casa onde estavam orando por ele. Quando ela abriu a porta, ela viu Pedro, ficou tão surpresa que ela fechou a porta. A gente está orando para Deus libertar, ele está preso, e ele está aqui, não, isso é um fantasma. Por isso que eu estou dizendo que as pessoas ficarão atônitas quando Deus fizer na tua vida. As pessoas não acreditarão, e a menina Rod, foi isso que aconteceu com ela. Versículo 13 ao 16, você encontra essa história, batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rod saiu a escutar e conhecendo a voz de Pedro, de gozo, não abriu a porta. Mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. Ela abriu a porta, viu Pedro, não acreditou, fechou a porta e foi correndo para avisar para a igreja, Pedro está aí. Não, como assim, Pedro? Você está vendo um fantasma. Olha aqui o que está dizendo. Ó. E disseram, versículo 15, estás fora de ti? Mas ela afirmava que assim era. E diziam, é o seu anjo. E Pedro perseverava em bater. Quando abriram, o viram e se espantaram. Deus precisou da porta se abrir para Pedro, igreja. Queremos terminar com Mateus 10, 9. A palavra de Deus vai dizer, eu sou a porta.
Se alguém entrar por mim, a igreja pode ler comigo, vamos todos juntos? Eu sou a porta. Pastagens. Se alguém entrar por mim, que você se encha de esperança nesta manhã e entenda que se Deus abrir a porta, Ele é Deus. Mas se Ele não abrir, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. E quero terminar fazendo com você essa analogia nesta manhã. Como seria o trato de Jesus Cristo pessoalmente entrando na tua casa hoje? Jesus Cristo bateu na porta da sua casa pessoalmente. Pessoalmente, Jesus Cristo em pessoa. Estou falando em espírito, mas Jesus Cristo em pessoa. Literalmente. Ele bateu na porta da sua casa. E você abriria a porta para ele? Como seria essa visita de Jesus na tua casa? O que seria se Jesus fisicamente chegasse na sua casa, sentasse no seu sofá? A sua casa está esperando a visita dele? Ou seria algo tão surpreensivo na tua vida que você teria que correr para arrumar uma série de coisas primeiro? Como está a tua casa para receber Jesus? E se ele ficasse aí, dentro das portas fechadas da sua casa, mas Jesus ficasse aí? E se Jesus sentasse no sofá e deixasse ver o programa de televisão que você assiste? E se Jesus compartilhasse com você o tempo da educação que você dá com seus filhos? Como seria a sua reação com Jesus? Talvez ele chegou no momento em que você, mulher, abriu a porta e você estava em casa com seus filhos, seu marido não estava em casa, e Jesus fica aí. De repente o seu marido chega e você vai abrir a porta para o seu marido e fala, ele está aí. Veja como você fala comigo. Veja como você fala comigo, ele está aí. Como seria? Como seria o seu tratamento com sua esposa, com seus filhos? Qual o programa de TV que você convidaria Jesus para assistir com você? Pastor, não aperta muito. Qual o programa de TV que você acha que Jesus pessoalmente assistiria com você, em meio a portas fechadas dentro da sua casa? Como estaria a limpeza da sua casa para receber o Senhor Jesus? Ou você vai ter que sair limpando tudo? Ou tem algo dentro dessas portas que você trataria de esconder de Jesus? Jesus está aqui, Ele não pode ver isto. Como se você pudesse esconder algo dele. Eu tenho uma notícia para você nesta manhã, meu irmão. Isso é apenas uma analogia. Mas eu quero dizer para você nesta manhã que Ele está aí dentro da sua casa. Jesus está dentro da minha casa, porque Jesus está em mim. Não pode ser surpresa. Não pode. Não tem nada que eu possa me esconder dele. O pastor Ron Moran, ele me deu um exemplo. Ele disse assim, quando nós éramos da Associação Gilgal Christian Community, e o pastor Ron disse assim, que ele recebeu uma comunicação do governo, e o governo disse que iria no escritório da associação para fazer uma auditoria nas contas da associação. E ele disse então que o auditor, quando chegou, perguntou onde estão os documentos. Eles estão aqui. Onde estão os documentos das igrejas? Aqui estão, tudo assim. Ele era super organizado. E então, aquele auditor fez a seguinte pergunta para ele. E disse assim, se eu começar a verificar esses documentos, eu vou encontrar algum erro? E o pastor Ron disse para ele, provavelmente sim. Você vai encontrar algum erro, porque não somos perfeitos e podemos errar. Mas uma coisa eu te garanto.
Se você examinar esses documentos, erro você pode encontrar, mas você não vai encontrar nada escondido. Sabe o que fez o auditor? Ele disse, não preciso fazer auditoria, e foi-se embora. Tem alguma coisa escondida na sua casa que Jesus não possa ver? Vivamos, meus irmãos, dentro de nossas casas, com nossas portas abertas ou fechadas, na certeza de que Ele estará sempre conosco, até que Ele nos levará para a sua casa. Porque é lá que nós vamos morar. E terminamos agora sim com Apocalipse 3:20, que diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Fecha os teus olhos, em nome de Jesus.